Fala aí, turma. Tudo bem? Pessoal, a aula de hoje é um sonho de consumo. Vamos viajar para as Europas. Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho sobre esse continente europeu que, gente, assim, tem muita coisa para falar dele, né? Dando continuidade aí ao nosso pacote de conhecimentos sobre geografia regional do mundo. A Europa, ela é uma das mais importantes, né, regiões do mundo por conta do seu processo histórico, né, de dominação, né, do território global, né, internacional. A Europa, ela vai ser a grande colonizadora, né, de certa forma, de diferentes territórios do mundo, e como consequência ela vai ser forte, influenciadora em questões políticas, questões econômicas, questões religiosas, né? Questões sociais, né? A constituição de sociedades, de certa forma, né? Das nações. Então ela vai ter grande papel nesse sentido. E aí, gente, assim, a gente percebe que é o que inclusive eu já começo a falar no primeiro slide, né? Na nossa aula. A Europa, ela tem uma grande história, né? Uma grande história dos seus processos, né, de seus grandes impérios, né, que vão sendo constituídos, vão sendo formados, vão sendo conquistados aos poucos, né, nos seus territórios, até chegar nessa delimitação atual que nós temos hoje, né, dos países independentes que vão estar associados a essa região. Mas, além disso, ela, como eu falei, né, no início, ela tem grande influência em toda a ocupação e povoamento do mundo, tá? Hoje aqui na nossa aula a gente não vai falar de tudo, porque não tem como a gente falar sobre todo esse processo histórico. A ideia aqui é que a gente consiga amarrar algumas ideias principais, alguns fatos históricos mais recentes, né, que vão ter uma influência nas dinâmicas do mundo da geopolítica atual, tá? Vamos lá. Então é isso. A gente tem aí um trabalho complexo, né? Porque a gente necessita conhecer o passado, né? A gente precisa saber um pouco de história para poder entender as questões atuais. Então o meu objetivo aqui hoje não é mostrar para vocês toda a parte de geografia física da Europa, porque isso vocês já viram isso, né, no fundamental. Vocês já têm mais ou menos uma noção dos principais países, tá? De qualquer forma, tem um mapa para vocês visualizarem isso. Eu recomendo que você que não tem muito conhecimento use o Google Maps para investigar mesmo, assim, depois do final dessa aula, ou até mesmo no final da parte desse primeiro vídeo, né? Abre aí o seu Google Maps, explora, vê as regiões ali, ó, né, dos Países Baixos, os países nórdicos ali em cima, o Mar da Noruega, né, os países ali britânicos, do Reino Unido, a Rússia, que vai ser, né, uma grande divisora, né, digamos assim, do mundo asiático para o mundo oriental, do mundo ocidental, digamos assim, né? Vai ter relações com os países, né, do Extremo Oriente, mas também vai ter relações muito fortes com os países do leste europeu, tá? Então a Rússia, ela fica, né, uma parte no território do continente europeu e uma parte do continente asiático, tá? As relações da União Europeia, que a gente vai falar também, então a Península Ibérica, no Mar Mediterrâneo. Então, assim, conheça mais ou menos por alto, né? Dê uma olhada aí no seu Google Maps, uma visita rápida que você vai gostar, vai curtir muito, tá? Aproveita e já faz aí um marco aí do próximo lugar que você quer visitar futuramente, quando você tiver aprovado no seu concurso. Vai passar as férias aonde na Europa? Já faz esse marquinho aí, já na sua lista. E aí, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Só alguns detalhes que eu vou pedir para que você preste atenção, tá? Que é a questão dos mares da Europa. Pessoal, a Europa, ela é um continente cercado, né, pelo continente asiático e pelo continente africano, na parte sul, tá? Mas além desses continentes, da parte continental, ela também está próxima de diferentes áreas oceânicas, tá? Eu vou dar um destaque aqui, tá, para o mar Mediterrâneo, que fica ali, né, na parte baixa da Península Ibérica, ali na botinha da Itália, tá vendo? Que vai descer ali para a região, né, do continente africano,
tá? Tem o Estreito de Gibraltar, que fica bem ali na pontinha também. Tem o Oceano Atlântico, que vai banhar a oeste dele. Tem o Mar do Norte, o Oceano Glacial Ártico, na parte mais norte. O Mar Báltico, que são os países Balcãs, né? Que ficam nessa região do Mar Báltico, tá? E mais ou menos é isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Principalmente o Mar Mediterrâneo, porque ele vai ter uma ligação muito forte com a proximidade do continente africano e também da proximidade ali com os países do Oriente Médio, tá certo? Isso vai ser aí um ponto-chave para questões políticas atuais, como por exemplo a questão da migração, né, dos refugiados no mundo atual, no mundo contemporâneo, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Beleza, então é importante que você conheça aí essa região, tá certo? Esse mapa aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês o seguinte. Esse mapa, ele mostra a divisão política, administrativa, né, dos países, para que você consiga visualizar aí muito bem. A Europa, ela tem muitos países, tá? Mas uma coisa que chama muita atenção, que é o próximo tópico que a gente vai falar, que a gente vai dar um destaque, é que com o fim da Guerra Fria, que aconteceu, né, dos Estados Unidos e União Soviética, com o fim da Guerra Fria, a gente teve uma separação, né, da União Soviética, que gerou, né, a constituição de diferentes países, né, um movimento separatista que gerou a divisão e a constituição de diferentes países que antes pertenciam ao território da União Soviética, tá? E assim, por muito tempo, por conta da divisão, né, entre Estados Unidos, influência do capitalismo dos Estados Unidos e a influência do socialismo da União Soviética, por muito tempo e até os dias atuais, você tem o costume de dividir a Europa, né, regionalizar ela entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, tá? Então, essa aqui é uma imagem que divide, é um mapa, né, que está mostrando aí para vocês a divisão das duas Europas, né, a Ocidental e a Oriental, beleza? E aí, como a gente falou, né, já adiantando, essas relações vão ter aí, né, um histórico pautado na Guerra Fria, tá? Que é o nosso próximo tópico a ser falado sobre esse processo histórico que é relativamente mais recente, pra gente falar um pouquinho da Europa, tá bom? Que vai modificar o território dela, né? Vamos lá, vamos para os próximos capítulos.